Deus é bom e temos coisas boas para falar. Nós montamos uma equipe liderada pela nossa irmã Aline, juntamente com o nosso irmão presbítero Celso e o nosso irmão diácono Márcio, e os irmãos estão preparando tudo o que é necessário, então, para a volta do nosso culto. E queremos dizer de antemão que creio que próximo domingo já estaremos novamente nos reunindo, é claro que com todas as precauções necessárias, ainda vamos conversar, mas já está tudo preparado para que a gente possa voltar então no próximo domingo. Então, ore nesse sentido. Nós estaremos depois dando detalhes de como estaremos retomando. A princípio, pela manhã, teremos o grupo mais vulnerável, onde estaremos com casais que têm filhos pequenos, crianças, juntamente com idosos que não têm doenças que sejam problemáticas e que estejam bem de saúde para estar na casa do Senhor. Então, nós teremos uma média de 50 pessoas nos cultos. Nossos bancos aqui, eles cabem 3 pessoas por banco, mantendo o distanciamento. E aí temos mais ou menos 50 lugares, mais a equipe de apoio e do Ministério de Louvor. Então, teremos aí cerca de 60 pessoas participando pela manhã e no culto à noite. Nós vamos ainda ver como serão as inscrições, mas a prioridade de manhã será para casais que têm filhos abaixo de 12 anos, para que possam participar juntamente com seus filhos dos cultos, juntamente com pessoas mais idosas, e o culto da noite, também 50 pessoas, mas aí a faixa etária é de 12 anos para cima e o grupo de risco, idosos, não poderão participar. Por que disso? Para que haja um distanciamento, né, dos grupos que são aqueles que têm uma condição melhor de viver diante desse vírus e não contaminar-se e contaminar os outros. Então a gente está fazendo assim. Nós daremos depois mais informações ao longo da semana pelas redes sociais. Quarta-feira a gente deve estar confirmando o culto para o próximo domingo, pela manhã e à noite. Quarta-feira não está aberto ainda. Os estudos bíblicos permanecem sendo online. Vamos ver se na outra semana já voltamos com o estudo bíblico presencial. Então, motivo de alegria, né, podermos estar juntos. Não será ainda o culto do abraço, não poderemos nos abraçar. Algumas áreas da igreja estarão restritas, não poderão ser utilizadas. As salas de aula, por exemplo, não funcionarão, não teremos as classes de escola dominical, será um culto de manhã e um culto à noite. Havendo necessidade, talvez teremos um terceiro culto, mas ainda, a princípio, somente 2 cultos. Um pela manhã, às 10 horas, e outro à noite, às 19 horas. As informações depois estaremos dando com mais calma para os irmãos. Quero terminar a série A Igreja que Eu Quero Ser, hoje meditando numa igreja que vive a unidade e vive a edificação. E o texto que tomaremos como base está lá em Efésios, capítulo 2. Nós vivemos aí um tempo onde muitas pessoas, elas perderam, de uma certa forma, o amor, o respeito. Essa semana muito entristeceu o meu coração ao ver, por exemplo, uma médica, doutora, falando que o Covid-19 deveria vencer a batalha contra o nosso presidente e matá-lo. Eu não sei o que se passa no coração de alguém que pensa dessa maneira, ainda mais ela sendo médica, que fez juramento de salvar vidas, querendo a morte de uma pessoa que foi eleita e que é presidente e que governa o nosso país.
A Bíblia diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. A Bíblia nos diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, quer elas sejam boas, quer elas sejam más. A questão não pode ser levada para o lado do pessoal ou da ideologia. Nós precisamos de fato respeitar ao próximo, respeitar ao outro. O respeito precisa ser mútuo. A Bíblia nos manda colocar a nossa face. E no valor da Igreja de Cristo, e o grande valor da Igreja de Cristo é o amor fraternal. Essa semana eu estava olhando, alguém questionou o fato de como a igreja pode fazer reforma estando numa época de pandemia e ela deveria usar os seus recursos para conceder cestas básicas às pessoas. A nossa igreja, pela graça de Deus, assistiu aqueles que estavam passando necessidade. Distribuímos diversas cestas básicas e temos feito, a Junta Diaconal tem feito um trabalho exímio nesse sentido. O nosso muro, que foi feito por necessidade, empregou pessoas que estavam desempregadas, que estavam passando necessidade, e pudemos então, durante praticamente esse período aí de pandemia, empregar pessoas, diversas pessoas foram empregadas através dos recursos que a igreja conseguiu, através da doação dos nossos irmãos. Amamos. Esse é o papel da igreja. O Evangelho é o Evangelho do amor. O Evangelho é o Evangelho que oferece a paz. O Evangelho é o Evangelho que se oferece no lugar do outro. Mas vivemos num mundo repleto de caos, um mundo onde a natureza humana, num mundo onde o inimigo, o mal, sonda os corações, uma cultura perversa. Esse é o ambiente no qual vivemos, esse é o ambiente onde a igreja está inserida, este é o ambiente onde eu e você fomos colocados. É interessante quando Jesus ora, e ele diz que não deveria ele pede ao Pai, ele roga ao Pai que não tirasse os de seus discípulos do mundo, mas que os poupasse. A vida cristã e a vida como um todo é uma vida de sofrimento. Nós não estamos isentos ao sofrimento, a vida não é indolor. Mas a questão é que eu, como servo do Senhor, eu não posso ser o causador da dor. Pelo contrário, somos chamados à paz, somos chamados não à guerra, somos chamados a viver uma vida de gratidão, de glória, de respeito mútuo, de amor, de paz, ser construtores de pontes e não de muros para a glória do Senhor. Muito me alegrou ver mais um pastor presbiteriano, e isso também nos preocupa, sendo agora ministro. Temos 2 ministros, um da educação, que foi nomeado agora recentemente, pastores que estão agora desenvolvendo as suas habilidades, que também foram constituídas através do estudo, através de graduações, e adiante da nação, servindo a nação, servindo ao próximo, com o seu conhecimento, com as suas habilidades, com aquilo que ele tem de melhor para oferecer. E como isso é bom, mas muitas vezes as pessoas criticam ou olham sempre pelo um ângulo diferente, querem apontar os erros, querem apontar o mal. E a igreja, ela precisa buscar a unidade. A igreja, ela precisa buscar a edificação. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do verso 11 ao versículo 22, onde Paulo diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios, por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora que Cristo Jesus
em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dela era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Paulo está falando a uma igreja de gentios. A igreja de Éfeso ficava na província da Ásia Menor. Ali haviam cerca de 10 grandes cidades, chamadas de Decápolis, as 10 grandes cidades que os romanos haviam dominado na região da Grécia, e Éfeso faz parte delas, Colossos, Tessalônica e tantas outras, a igreja de Laodiceia. Jesus escreve para 7 dessas igrejas cartas dizendo dos seus defeitos, das suas qualidades e rogando que eles mudassem algumas atitudes. Os judeus se declaravam povo de Deus. E no Antigo Testamento, de fato, Deus testifica de que eles eram um povo de propriedade exclusiva de Deus. Era um povo onde, de fato, experimentava da benevolência do Senhor o tempo todo. Era um povo extremamente abençoado por Deus, e o são até hoje. Mas a partir de Cristo Jesus e do sacrifício de Cristo Jesus, Jesus agora reconcilia ou aproxima também os gentios, aqueles que não eram povo de Deus, para que se tornem também povo de Deus, os eleitos. Ou seja, gentios e judeus, aqueles que estavam longe, os gentios, e os judeus, aqueles que estavam perto. Versículo 13 diz: vocês que antes estavam longe, foram aproximados. A aproximação de Deus não é natural. O homem, por causa do pecado, foi separado de Deus, foi afastado de Deus. O pecado faz distinção entre homem e Deus. Por causa do pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Como Deus então resolveu isso, se isso não era possível ao homem fazê-lo? Ele fez isso mediante o sacrifício de Cristo Jesus. A morte do justo, Cristo Jesus, obediente à lei, por o injusto, nós, gentios, e pelo seu próprio povo. Diz o texto que ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, aos gentios, e paz aos que também estavam perto, aos judeus, porque os judeus rejeitavam a Jesus. O próprio Cristo diz que o profeta na sua própria terra não tinha honra. O próprio Cristo disse que ele havia vindo para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Essa é a razão pelo qual hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Podemos dizer, como Paulo fala: Abba, Pai, meu papai. Isso só é possível por intermédio de Cristo Jesus. Veja o que Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 3. Ele vai declarar o seguinte: anteriormente, ou seja, antes de Cristo Jesus,
Todos nós, Paulo está falando também dos próprios judeus, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então Paulo declara que todos nós vivíamos longe de Deus, satisfazendo as necessidades da nossa carne, tendo como mentor Satanás, vivendo numa cultura contrária a Deus. E aí nós nos lembramos lá de Babel, onde vemos, por exemplo, o povo se unindo para a maldade, como na época de Noé, construindo uma torre, querendo ser igual a Deus. E há necessidade então de diversas intervenções de Deus, como por exemplo, na época de Noé, mandando dilúvio para que pudesse amenizar o mal havia crescido de tal maneira que havia chegado aos céus. Depois em Babel, mais uma vez, Deus vem e Ele separa as nações através das línguas, para que o povo, ao ser confundido nas suas línguas, não continuasse a fazer o mal. Mas agora, a partir do Pentecostes, a partir do derramamento do Espírito Santo, Deus resolve reaproximar os homens, aqueles que estavam longe, aqueles que eram tidos como malditos, agora são reconciliados com Ele. Aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, que satisfaziam a vontade da carne, que seguiam os desejos dos seus próprios pensamentos, eles que por natureza eram merecedores da ira, porque o salário do pecado é a morte, agora, por intermédio de Cristo Jesus, Ele nos aproxima dEle. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. Olha o que diz o versículo 11 e 12, ele traz uma descrição, um retrato muito triste daqueles que nascem no berço não cristão, daqueles que são gentios por natureza, gentios de nascimento. Ele diz: lembrem-se de quem vocês eram anteriormente, vocês eram gentios por nascimento. Eu não nasci judeu, você não nasceu judeu. Embora eu tenha nascido no lar cristão, eu já tenha vindo numa aliança, mas a minha mãe, por exemplo, não nasceu num lar cristão, era pagã. A minha avó não nasceu no lar cristão, era pagã. Então, esse texto retrata aqueles que são nascidos em berços não cristãos, são pessoas gentias por nascimento, que os judeus chamavam de incircuncisos. É interessante, o incircunciso, o gentio, ele não podia entrar no templo, ele não podia fazer as suas orações diante de Yahvé, ele não podia oferecer sacrifícios, ele era barrado. Jesus, por intermédio do seu sacrifício, agora nos reaproxima com Ele, nós podemos adorar ao Senhor. Eles viviam sem Cristo, e com certeza essa médica que profanou ou que falou todas essas coisas, não tem Cristo em seu coração, e carece da nossa oração, para que ela se encontre com o Messias, com Cristo Jesus, com o verdadeiro Messias, e possa nele confiar, e nele descansar, e saber que não é um presidente, e saber que não é uma pessoa, que não é uma ideologia que nos salvará, que transformará o mundo num mundo melhor, mas sim Cristo Jesus, morando em nós, habitando na nossa vida, e nos tornando santos, assim como Ele é santo. Paulo fala que essa igreja era separada da comunidade de Israel, como eu falei, eles não poderiam adorar ao Senhor, nem mesmo nas sinagogas, eles eram desprezados, estrangeiros quanto à aliança, não faziam parte da promessa, e por consequência não tinham esperança. Sem Cristo não há esperança. Sem Cristo nós olhamos ao nosso redor, olhamos para as circunstâncias e nos desesperamos.
mas através de Cristo Jesus. Cristo é a nossa esperança. Em Cristo tudo se faz novo. Em Cristo tudo passa a fazer sentido. É interessante porque Paulo fala que, por não terem Cristo em sua vida, não fazerem parte da aliança de Deus, não terem esperança, isso significava que Deus não estava no mundo. Essa é a razão que muitos declaram que Deus morreu. Deus não existe. Por quê? Porque eles não têm o conhecimento de Cristo Jesus. Eles não sabem o que Cristo fez naquela cruz e, consequentemente, eles olham ao seu redor e dizem: onde está Deus? Mas Deus está sentado no trono. Aquelas pessoas eram alvos de preconceito. E muitas vezes nós temos o réprobo, o injusto, com preconceito. Muitas vezes nós queremos lutar, queremos debater e muitos se levantaram para defender o presidente e acabam agindo da mesma maneira. A palavra do Senhor nos convida a oferecer a face. A palavra do Senhor nos convida a construir pontes. Como essa pessoa que colocou a mensagem lá criticando as igrejas que fazem reformas, eu li e orei por ela, não respondi, não irei responder, porque os recursos da igreja são provenientes da fidelidade dos membros dessa igreja, e nós prestamos contas aos membros dessa igreja que ofertam ao Senhor. Temos os nossos livros caixas, nossos tesoureiros e as pessoas que amplamente trabalham no sentido de tornar tudo claro, de mostrar aonde os recursos estão sendo usados. Agora é preciso lembrar que o papel da igreja não é filantrópico, o papel da igreja não é social, o papel da igreja é trazer consolo, o papel da igreja é oferecer o Evangelho, é cumprir a sua missão. Quem tem obrigação de alimentar as pessoas carentes é o governo, é o Estado. Nós pagamos impostos para isso. Nós entregamos a César o que é de César e entregamos a Deus o que é de Deus. Os recursos da igreja, eles são usados na igreja para socorrer aos enfermos, para socorrer aos necessitados, aos primeiros da fé. Mas pela graça de Deus, Deus foi tão generoso conosco que nós podemos também atender a pessoas que não são da igreja, e devemos fazê-lo. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é oferecer o Evangelho do Senhor. Nós vemos que muitas pessoas levantam o muro da inimizade. Muitas pessoas querem o mal do outro, muitas pessoas se levantam para falar do outro, para criticar o outro, para acusar o outro. O próprio Jesus fala que nós somos capazes de enxergar um cisco no olho do outro, mas não conseguimos ver uma madeira, um pedaço de pau dentro do nosso próprio olho. E só conseguiremos de fato enxergar com o coração de Deus, com o olhar de Deus sobre as pessoas, se vivermos o Evangelho. Veja que os judeus estabeleceram um muro de inimizade, um muro que havia no próprio templo, o muro onde os gentios, os estrangeiros eram bem-vindos para comprar mercadorias. O pátio do templo era aberto para todo mundo, onde se faziam os negócios. Mas o interior do templo, local de adoração, o gentio não podia entrar. Gentios por nascimento,
chamados da incircuncisão pelos que se chamam circuncisos. Paulo diz: vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas olha o que diz o versículo 14, o versículo 16, e eu louvo a Deus sempre que aparece a palavra mas na Bíblia, porque antes é só desgraça, mas aí entra o mas, como no versículo 4, onde diz: mas Deus sendo misericordioso, e mais uma vez versículo 13, versículo 14, versículo 15, entra o mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, não pela nossa força, mas por intermédio de Cristo Jesus, não pelo meu sacrifício, não pelo meu dízimo, não pelas minhas ofertas, não pela minha dedicação, não pelo meu trabalho, não pelo meu serviço, mas mediante o sangue de Cristo Jesus, e esse sangue, por intermédio dele, alcançamos a paz, porque Ele é a nossa paz. O que me faz viver em paz não é a minha personalidade, porque para quem me conhece sabe que eu não sou muito pacífico, mas Cristo Jesus transforma o nosso ser. Por intermédio de Cristo Jesus nós nos tornamos pacificadores. Ele é a nossa paz, Ele é o árbitro em nossos corações, Ele é que nos faz ponderar, Ele é que nos faz repousar e descansar, Ele é que nos faz confiar na justiça de Deus. E Ele diz: o qual ambos fez um. Somos agora um só povo, uma só nação, e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. A igreja, ela precisa ser uma igreja que vive a unidade, uma igreja que está aberta àqueles que têm pensamentos diferentes do nosso, porque ambos, eu e essas pessoas, éramos alheios à vontade de Deus, mas por intermédio de Cristo fomos aproximados, fomos feitos um. Isso é igreja. A igreja é a Assembleia dos Santos, a igreja é a reunião das pessoas. Como nos faz falta estarmos reunidos entre irmãos, porque é na união do povo que Deus opera a sua bênção. Como será bom, se de fato voltarmos no próximo domingo, ver a igreja novamente presente, a igreja visível, a igreja vibrante, a igreja que vive a diferença, a igreja onde somos pessoas diversas classes sociais, pessoas de diversas etnias, pessoas de diversas raças, cores, mas somos um em Cristo Jesus, vivemos nele, somos edificados nele, por intermédio do sangue derramado na cruz, Ele nos reconciliou, e Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, Ele nos acolhe como sua família bendita, e Ele mesmo trata o nosso pecado, Ele mesmo providencia em nós, por intermédio do seu Santo Espírito, que o fruto do Espírito Santo permaneça em nós. Como é bom saber que o Senhor destruiu a barreira, que o Senhor remove os muros de inimizade. Vivemos num país hoje dividido por ideologias, vivemos hoje numa nação que está sangrando, e breve, provavelmente, pessoas construirão muros, assim como foi na Alemanha, assim como tem sido no México e Estados Unidos, assim como é na Coreia do Norte, Coreia do Sul. Se não nos reconciliarmos, se não voltarmos a promover a paz, breve nós também teremos o nosso país dividido ao meio.
famílias divididas, amigos divididos. Cristo, Ele derruba os muros, Cristo derruba as barreiras. Precisamos nos aproximar, precisamos oferecer o Evangelho da paz, porque Jesus é a nossa paz. Olha o que diz o versículo 16 e 17, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. O acesso a Deus não é por intermédio da igreja, não é por intermédio do pastor, não é por intermédio de um sacerdote. O acesso a Deus é por intermédio de Cristo. E Ele, ao morrer naquela cruz, Ele abriu o véu que nos separava. Há um cântico que diz isso: o véu que separava já não separa mais. Não separa mais, não há mais separação. Porque Jesus, Ele é a nossa paz. Jesus, Ele nos fez um. Jesus, Ele derrubou o muro. Jesus, Ele aboliu a lei que nos dividia. Jesus, Ele aboliu e destruiu a amizade que havia entre gentios e judeus. Jesus, Ele evangelizou a paz, Ele pregou as boas novas de salvação. Jesus, Ele nos dá acesso ao Pai. E hoje temos livre acesso à presença de Deus. Portanto, a reconciliação nos torna a comunidade da paz. Nós somos o povo da paz. É por isso que a nossa saudação é graça e paz. Graça, porque é por intermédio da graça, não pelos méritos, que nós fomos reconciliados com Deus. E paz é o que Deus faz em nossas vidas. Paz com Ele e paz com os homens. Pois Ele é a nossa paz. Versículo 15 diz, fazendo a paz. Versículo 17 diz, anunciou a paz. A reconciliação, ela acontece por intermédio da paz. A igreja que eu quero ser é uma igreja que vive a paz. É uma comunidade da paz, não da guerra, não da briga, não do meu gosto. A nossa natureza humana é brigona. A nossa natureza humana é criada, desde pequeno, nossos pais nos ensinam a nos defender, a lutar pelos nossos direitos. É isso que vemos o tempo todo as pessoas falando, você precisa brigar pelos seus direitos. Olha, coloca na mão do advogado. Mas o nosso Deus nos manda confiar na sua justiça. O nosso Deus nos convida a sermos pacificadores, construtores de pontes, não de muros. Precisamos ter domínio próprio. Precisamos amar as pessoas como a nós mesmos. Amar como Cristo fez. A reconciliação promove na vida da comunidade o perdão. Diz a palavra do Senhor, versículo 15, que através do seu sacrifício em seu corpo, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças foi anulada. Nós gostamos muito de acusar. É interessante quando Deus condenou Adão pela sua atitude, a desculpa dele, ao invés de pedir perdão e de aceitar o perdão de Deus, foi dizer assim, mulher, que o Senhor me fez. O Senhor tem culpa nisso, porque enquanto eu estava sozinho, a árvore ficou lá. Eu não toquei, não olhei para ela. Mas aí veio Eva. Essa mulher aí, ó. Lembra? O Senhor me fez dormir, tomou a costela e a fez. No início era só love. Mas olha a desgraça. Nós temos dificuldade de perdoar. Nós gostamos da lei, nós somos legalistas.
Pela graça de Deus, em anos de ministério, eu pouco disciplinei pessoas. Pela graça de Deus, eu nunca precisei excluir ninguém por disciplina na igreja. E o desejo do meu coração é que eu nunca venha fazê-lo. É claro que a disciplina na igreja é bíblica, a disciplina ela é necessária, mas nós precisamos aprender a perdoar. E nós precisamos levar as pessoas a pedir perdão, a se arrepender dos seus pecados. O Evangelho, ele anula no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Os mandamentos deixaram de existir? Não, eles continuam existindo. Deus julgará a todos pelos seus mandamentos. Agora, o Senhor, pela sua graça, anulou o peso da condenação que havia sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque nós somos pecadores por natureza, e o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal está sempre diante de nós. Então, embora sejamos alcançados pela graça e vivamos em santidade em Cristo Jesus, a gente continua pecando, a gente continua quebrando a lei, e Deus poderia nos condenar por causa disso, mas Ele resolveu colocar a culpa em Cristo Jesus. Ele nos reconciliou com Deus, tanto a mim, quanto a você. Somos ambos pecadores. Jesus conta isso lá na parábola do filho pródigo, lembra? O irmão mais velho não queria perdoar o irmão, o pai prontamente perdoou, mas o irmão mais velho não. Deus é o único ofendido, não somos nós, porque o pecado nós não cometemos contra os homens, nós cometemos contra Deus, o nosso Criador. E se quem foi ofendido perdoou, por que eu não posso perdoar? A igreja precisa ser conhecida como pelo perdão. Como é triste saber que há pessoas no meio do arraial evangélico que não fala com outro irmão, que não olha para o outro irmão, por causa das suas desavenças, por causa dos seus gostos, das suas manias, seja lá o que for. Isso não é ser igreja, isso não é ser comunidade do Cristo vivo. A igreja perdoa, a igreja é uma comunidade daqueles que são perdoados em Cristo Jesus, e devemos buscar a reconciliação. A palavra do Senhor diz que se vamos trazer uma oferta diante do altar do Senhor e nos lembramos que ofendemos alguém ou fomos ofendidos por alguém, a gente deve deixar a oferta e voltar e reconciliar-se. A palavra de Deus diz que quem come e bebe do sangue e do corpo e do sangue de Cristo Jesus, sem distinguir o corpo, come e bebe juízo. Quantos e quantos irmãos participam da Santa Ceia e ao terminar o culto, não dão sequer boa noite para o irmão? Ele é réu do corpo, ele comeu e bebeu condenação para a sua vida. É necessário reconciliar-se, porque Cristo no seu corpo anulou a lei. Cristo no seu corpo nos reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da cruz. A reconciliação nos torna a comunidade da unidade. Diz o texto, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, os dois em um corpo, um só espírito, um só espírito. Precisamos viver no mesmo espírito, não mais no espírito do mundo, mas no espírito de Deus. Precisamos de fato ser esse novo homem, nascido para a glória, para glorificar a Deus. E diz o texto que é a comunidade dos filhos do mesmo Pai. Diz o versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Paulo então termina dizendo, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos,
membros da família de Deus, que nos sentamos e nos reunimos ao redor da mesa, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus, não no que as pessoas acham. As pessoas podem achar o que quiser, as pessoas podem ter pensamentos dos mais diversos acerca do que deve ser a igreja, como deve ser a igreja. Nós seguimos a palavra, nós nos fundamentamos na palavra, não naquilo que os homens dizem. Como é triste ver, por exemplo, o vídeo, né, da pregação do pastor, que agora é ministro da educação, ser retirado do YouTube, porque ele, pregando a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, ele diz que a repreensão é bíblica, e que muitas vezes devemos corrigir os nossos filhos com vara, sim. E aí pessoas com ideologias diferentes vão e começam a criticar. E o nosso mundo hoje é hipócrita. Hipócrita. A mensagem, a verdade é distorcida. Queridos e amados irmãos, como igreja do Senhor, nós estamos fundamentados, edificados e fundamentados na palavra de Deus. Jesus é a nossa pedra angular. Ele foi rejeitado e nós também seremos, se permanecermos nele, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Neles vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Se vivermos a unidade da fé, se vivermos a unidade em Cristo Jesus, se de fato formos pacificadores, buscarmos o perdão, a reconciliação, eu não tenho dúvidas, queridos e amados irmãos, que nós seremos de fato a família de Deus. E sendo a família de Deus, como era a igreja de Atos 2, o Senhor vai promover o crescimento contínuo dessa igreja para a glória do Senhor. Quanto mais unidos formos, mais fortes seremos. Quanto mais unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, no mesmo Espírito, mais o Senhor há de aumentar dia a dia os que vão sendo salvos para a glória do seu nome. Mais o Senhor vai atrair estrangeiros e forasteiros para se tornarem co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por isso, a palavra do Senhor nos diz, versículo 3 a 6, e essa é a razão, queridos e amados irmãos, de ansiarmos estarmos juntos para glorificarmos ao Senhor, porque assim diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Precisamos glorificar a esse Deus bendito, que nos comprou, que nos limpou, que nos justificou, nos reconciliou com Ele, nos tornou herdeiros juntamente com Cristo, e tem atraído os que estão longe para perto, porque Ele ama tanto os que estão perto quanto os que estão longe, para a glória do seu nome. Por isso, para a gente pensar e praticar, alguns desafios há para a nossa igreja. A primeira é que debaixo da cruz de Cristo não pode haver espaço para preconceito. Nós somos uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que ama incondicionalmente,
uma igreja que não olha para a aparência, uma igreja que não olha para o status, uma igreja que não olha para a vida na qual se encontra, as circunstâncias na qual se encontra aquele homem, aquela mulher. Não importa qual é o seu pecado, não importa qual é a sua cor, não importa qual é a sua situação financeira. A igreja do Senhor não tem preconceito. Debaixo da cruz, todos somos igualmente necessitados, todos somos igualmente carentes da glória e da graça de Deus, e só mediante o sangue de Cristo derramado sobre as nossas cabeças, seremos purificados e temos paz com Deus e com os homens. Segundo, debaixo da cruz de Cristo não pode haver espaço para orgulho. Podemos ser orgulhosos, presunçosos. Como eu falei, eu oro ao Senhor para que esses dois ministros do Evangelho da Igreja Presbiteriana, que agora são ministros, possam glorificar a Deus com as suas vidas. Mas não há orgulho. Poderia ser qualquer outra pessoa, como já foi diversas outras pessoas. Ministro da Educação já tivemos diversos. Ministro da Justiça já tivemos diversos. Não importa. O que nos torna, de fato, aptos é Cristo Jesus na nossa vida. Cristo em nós. Esse é o único orgulho que devemos ter, de Cristo habitar em nossas vidas. Que Ele cresça, que Ele cada vez mais aumente na sua glória, e que a gente cada vez mais diminua. Terceiro, debaixo da cruz de Cristo não pode haver inimizades. Se você, meu amado irmão e minha amada irmã, tem inimizades dentro desta igreja ou fora dessa igreja, em nome de Jesus, reavalie a sua postura. Isso não é ser cristão, isso não é viver debaixo da cruz, porque debaixo da cruz só há espaço para uma coisa, uma única coisa: reconciliação. Aqueles que estão em Cristo Jesus já são novas criaturas, as coisas passadas ficaram para trás, tudo se fez novo. É uma comunidade que perdoa, é uma comunidade que ama, é uma comunidade que se aproxima, é uma comunidade que se abraça, é uma comunidade que se ama para a glória do Senhor. Por isso, eu pergunto 3 coisas para você, diante do grande amor demonstrado por Deus, qual será a sua resposta? Positiva ou negativa? Você entende o Evangelho? Você entende o que Cristo fez por você naquela cruz? Creia que o seu sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, é capaz de perdoar todos os seus pecados. Basta você crer, basta você reconhecer e dizer para Cristo: eu sou pecador, perdoa-me, Senhor. Isso basta. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Olhe para a cultura que nos cerca. Será que essa médica está sendo regida pelas Escrituras Sagradas ou pelo mentor desse mundo? Olha para a televisão, para a mídia, para os governantes. Eles têm sido regidos por quem? Pelas Sagradas Escrituras, pelos mandamentos, ou por essa cultura diabólica que só vem para matar, roubar e destruir? Nós damos muito crédito, nós muitas vezes estamos alimentando essa rede de corrupção,
alimentando essa podridão do mundo. Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós somos chamados para viver o Evangelho. Nós somos chamados para promover a paz. Nós somos chamados para, de fato, sermos sal da terra e luz do mundo. Eu pergunto, qual é os dois estilos que têm caracterizado a sua vida? Rebelião ou um poema? Um hino de louvor ao nosso Deus. Nas redes sociais, você tem expresso rebelião? Ou você tem expresso uma linda poesia ao Senhor? Reavalie a sua conduta. Reavalie o seu viver. Veja quem você serve. A quem você defende? A homens ou a Deus? Vamos orar? Deus, nós queremos nessa noite colocar a vida dessa médica e tantos outros, ó Pai, que têm incitado a ira em seus corações. Queremos te rogar, ó Deus, que o Senhor conceda a sua graça, que o Senhor derrame da sua paz sobre esses corações. Nós podemos pensar diferentes, ó Pai, não há problema em sermos diferentes nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Ó Deus, debaixo da cruz há espaço para todos, quer os de longe, quer os de perto. Ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos pacificadores, que em nome de Jesus, ó Pai, possamos de fato viver o Evangelho, abandonar, ó Deus, a prática antiga, aquilo que é concupiscência da carne, aquilo que é o amor ao mundo, o apego ao mundo, aquilo que é, ó Deus, a mentoria de Satanás, ó Deus, que a gente possa, ó Deus, de fato, ser nova criatura, que as coisas velhas fiquem para trás, ó Deus, a nossa vida seja diferente. Temos visto, ó Deus, uma cultura satânica, uma cultura diabólica, ó Deus, dominando a mente, os corações dessa humanidade caída. Em nome de Jesus, que a igreja se erga como um estandarte, como uma luz, como um farol, e que traga paz, e que traga reconciliação, e que traga perdão, mediante o sacrifício e o sangue derramado naquela cruz, por intermédio de Cristo Jesus. Ó Deus, a igreja que queremos ser, uma igreja que vive a unidade e que cresce para a glória do Teu nome. Que assim seja, Deus, para a glória do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre vós, igreja do Senhor, e sobre vós permaneça hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Quero lembrar do seu compromisso de se manter fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, para o sustento dessa igreja e das suas necessidades. Quero lembrar você da responsabilidade que você tem como cidadão, como membro do corpo de Cristo Jesus, pelo cuidado do próximo. Se o nosso culto voltar, haverá uma necessidade muito grande de cuidarmos uns dos outros. Uns dos outros. Então precisamos respeitar aquilo que vai ser estabelecido como regras de convivência aqui no espaço do culto, obedecermos às autoridades constituídas da igreja, os oficiais da igreja, sermos obedientes a eles, porque eles velam pelas suas almas, são eles que têm orado e colocado em constante súplica diante do Senhor pela sua vida. Respeitar aqueles que vão estar colaborando conosco. Tudo aqui é feito com muito carinho, com muito cuidado,
os irmãos estão fazendo com toda boa vontade, e muitas vezes os nossos ânimos se exaltam. Muitas vezes a gente quer alguns privilégios, alguns direitos, mas a grande verdade é que o nosso direito cessa quando o do outro começa. Então é necessário muita cautela, muita calma, respeitar aquilo que vai ser colocado, estabelecido, para que tudo possa ser feito de forma agradável, de forma perfeita, e que a gente não tenha nenhuma censura, nem nenhuma punição, né, caso a gente venha desrespeitar alguma lei, alguma coisa que esteja sendo imposta, ok? Então, essa é a nossa palavra pastoral. Nós, ao longo da semana, estaremos orientando a igreja quanto a como faremos, né? Já estamos trabalhando nisso há algum tempo, né? Algumas semanas, né? O conselho, né, está trabalhando, a junta diaconal está trabalhando, para que tudo corra na mais perfeita harmonia. Eu quero dizer que se você ainda não se sente confortável, né, para estar na igreja, não venha, não há necessidade de vir, mas também não critique, aqueles que querem vir. Uma outra coisa, se você faz parte do grupo de risco, espera mais um pouco, não venha. Nós não vamos poder barrar pessoas na porta, Todo cidadão ele tem direito de ir e vir, mas você precisa ter consciência de que você está colocando a sua própria vida em risco. Então, não venha, permaneça mais um tempo em casa. O índice ainda está muito alto de infecção, de mortandade, A igreja, como qualquer outro lugar, é um lugar de ajuntamento, mas os mercados estão abertos, as farmácias estão abertas, a padaria está aberta, o banco está aberto, as empresas voltaram a funcionar, e não há por que a igreja permanecer fechada. Então, nós vamos abrir, mas faremos com toda cautela para que possamos nos precaver. Então, você deverá trazer a sua garrafinha de água, para que você possa beber a sua água sem o contato com o bebedouro, com outras pessoas. O uso do banheiro, deverá usar o mínimo possível, e quando for, lavar bem as mãos, evitar de ficar tocando nos lugares onde as outras pessoas podem tocar também, enfim, mas haverá higienização, tanto quando você chegar, quanto na saída. Deus abençoe. A nossa igreja, os irmãos com muito carinho fizeram uma máscara com a logo da igreja. Se você quiser adquiri-la, basta falar com a Aline ou com os irmãos aí responsáveis, e eles vão fazer chegar às suas mãos. O valor é R$10. Está caro, compro a 5, a 3 por 10, eu sei, você compra 3 por 10 lá fora, mas nós mandamos fazer, e todo o lucro, ou tudo que foi doação, mas todo o lucro será revertido para a nossa obra também. Então é uma forma também de incentivar você a contribuir para a nossa obra. Deus abençoe, fique com Deus, fique na paz.